Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15. Preste atenção. São palavras de Jesus no Sermão do Monte. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como os teus ensinamentos, eles fazem bem para a nossa alma. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir neste momento, que o Senhor esteja neste momento falando ao meu coração, me dando a graça, a sabedoria, a unção do teu Espírito Santo, para que eu tenha um entendimento e possa expressar, Senhor, corretamente aquilo que o Senhor quer que eu fale ao teu povo, Pai. E em nome de Jesus, abre a mente do teu povo, Deus. Senhor, nós temos uma arma tão poderosa, chamada oração. E quantas vezes, Senhor, não sabemos usá-la. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos deu um entendimento, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que nós podemos gritar com o diabo, nós podemos esbravejar com o diabo, nós podemos tentar usar todas as artimanhas que nós temos contra o diabo, Senhor, e nós não vamos conseguir nada. Mas, Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, Deus, as coisas acontecem, e o diabo tem que fugir em nome de Jesus. Pai, portanto, fala-nos, ó Pai, tem misericórdia. Eu repreendo toda obra maligna que queira roubar a palavra do nosso coração, dentro desse recinto, em qualquer lugar que, Senhor, alguém estiver online, participando deste culto, ó Pai. Eu te peço, abençoa-nos. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Como eu falei, esse texto que acabamos de ler, ele está dentro do Sermão do Monte, da montanha, né? Semana passada nós falamos sobre um texto também, que estava aqui, falando sobre ansiedade, e os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus Cristo nos ensina sobre, e um dos focos para a gente quebrar a ansiedade, não tem dúvida que é orar. Quando nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, ou seja, entregamos nas mãos dele, oramos, focamos na oração, é uma arma maravilhosa para nós vencermos a ansiedade. Mas temos outras dificuldades na vida, tantos outros problemas enquanto nós vivemos nessa terra, que nós precisamos entender sobre a oração, e a oração é uma grande bênção, né? A oração, quando nós entendemos aqui, que o Sermão da Montanha, Jesus Cristo está querendo nos ensinar como ser felizes, e é impossível
nós sermos felizes se nós não entendermos, e nós devemos orar. Sem oração, nós vamos ter muitas perdas nessa vida que não precisaríamos ter se estivéssemos orando, se nós tivéssemos um entendimento e não desistíssemos jamais de orar, porque quando nós oramos, a vitória pode não vir da forma que nós queremos, no momento que nós queremos, mas a vitória virá, porque é promessa do Senhor que Ele ouve a nossa oração quando nós clamamos. Agora, é claro que não é qualquer oração, não é qualquer oração. A oração, ela tem alguns princípios aqui, que Jesus Cristo deixa descrito para as nossas vidas, para nós orarmos corretamente, para nós termos entendimento que a oração funciona, a oração, ela é uma arma que nós temos na nossa mão, há poder na oração, a oração tudo muda, não é? Pode mudar qualquer coisa, mas ela tem princípios que são importantíssimos para nós vencermos através da oração. Então tem gente que acha que simplesmente por ele levantar a sua voz para Deus, ele vai obter tudo que ele quer, mas muitas vezes ele não está fazendo corretamente, como os fariseus. Jesus Cristo chama a atenção aqui, porque os fariseus, eles oravam muito, mas a oração deles era ouvida por Deus? Não, de forma nenhuma, porque eles oravam de forma incorreta, e nós devemos orar de forma correta. E eu queria falar sobre esses princípios nessa noite, rapidamente, para que você pudesse sair deste lugar acreditando no poder da oração, acreditando que ela funciona, acreditando que ela é uma forma de nós combatermos a nossa ansiedade, que a oração, ela pode muito em seus efeitos, que tudo pode ser mudado pela oração, mas ela tem princípios, que eu tenho que estar alicerçado nesses princípios, para que a minha oração seja uma oração eficiente, eficaz, para que Deus possa estar ouvindo. E o primeiro princípio que Jesus Cristo coloca aqui, está no versículo 5, e ele diz o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas. Ele estava falando dos fariseus aqui, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. É proibido orar em público? Claro que não, não é disso que Jesus Cristo está falando. Nós oramos em público, o problema é a oração que é feita como os fariseus, que oravam nas praças, com voz alta, na sinagoga, querendo aparecer. Cada um orava mais alto que o outro, com uma oratória mais sofisticada do que o outro, querendo dizer que era mais espiritual do que o outro, sendo que era hipocrisia. As orações dele não chegavam diante de Deus. Aí, o que é hipocrisia? É uma máscara, é não ser sincero diante de Deus, é não expressar de verdade aquilo que está no nosso coração para Deus, que tudo conhece, e falar simplesmente para aparecer, às vezes cheio de problemas, cheio de necessidades, com a vida lá embaixo, vida espiritual, e orando como se fosse o mais espiritual de todos os homens. E Jesus Cristo chega a dizer isso sobre um publicano que estava orando e um fariseu. O fariseu batia no peito dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas, orando alto para que as pessoas soubessem. E o publicano ali, o pecador, batendo no peito: eu não mereço, eu sou pecador. E Jesus Cristo fala: de quem que Deus ouviu a oração? Daquele que foi sincero, daquele que chegou diante de Deus humildemente, para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, quem sou eu? E não
querendo orar para expor, para morar, para dizer que é mais espiritual. Não quer dizer que não podemos orar em público, claro que oramos, gente, mas é a forma que está lá dentro do nosso coração. Então que possamos orar em todos os lugares, em todos os cantos, mas entenda bem que não pode ser com hipocrisia. Se for com hipocrisia, Deus não ouve. Segundo princípio, no secreto, ele fala aqui no versículo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a seu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Por que em secreto? Você não pode orar em qualquer lugar? Pode, nós oramos aqui na igreja, nós oramos aqui na quarta-feira, nós temos os nossos cultos de intercessão, mas porque a oração em secreto, ela é sincera, você fala de coisas que estão lá no fundo da sua alma, você expressa para Deus as suas angústias, você pode falar com Deus dos seus pecados, você pode fazer, ter aquele contato realmente verdadeiro com Deus. Então no secreto, a oração tem muito poder por isso, não é porque aqui eu posso orar aqui na igreja e Deus me ouvir, eu posso orar dentro do meu carro e Deus está me ouvindo, posso orar lá no meu trabalho e Deus está me ouvindo, mas quando eu chego e dobro meus joelhos no secreto, e falo das angústias que estou passando na minha alma, ninguém está vendo, é eu e Deus, é isso que está falando, sou eu e Deus, não tem jeito de eu ser falso, porque eu sei que Deus está vendo o que eu estou passando, eu sei que Deus sabe o que vai dentro da minha alma, então eu posso expressar. Então, sem hipocrisia, no secreto. É importante que eu entenda isso que Jesus Cristo está falando. Terceiro princípio, oração é falar com Deus e não repetições. O versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumo que pelo muito falar, serão ouvidos. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos que orar diante de Deus, que é falar com Ele. Oração, tem gente que fala assim, eu converti tem pouco tempo, eu não sei orar. Você não sabe falar com uma pessoa? Você sabe falar? Fala do jeito que você fala com a pessoa, e você está falando com Deus, com seu Pai. Então, ore, fale com Ele, de tudo da sua vida, você pode expressar tudo da sua vida, vãs repetições, e Jesus Cristo está aqui ensinando o Pai Nosso, que nós chamamos Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, uma oração que dá uma base de princípios para a gente, e nós vamos continuar nela, mas ele diz que não devemos usar de vãs repetições, não adianta eu orar sem Pai Nossos, repetindo aqui, quando eu estou no 20º, eu já não sei nem o que eu estou falando, estou repetindo igual um papagaio, e Deus não quer isso da gente, Deus quer que eu converse com Ele, que eu fale com Ele, como Adão e Eva falavam lá no Éden, quando Deus se aproximava deles na viração do dia, Ele chegava e conversava, eles conversavam de todos os assuntos, Deus os ensinava. Como é bom parar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus, orar e conversar não é só falar, conversar é ouvir também. E quantas vezes nós paramos diante de Deus com nossos joelhos dobrados, falamos com Ele das nossas necessidades, e Ele vem de forma tão clara, e traz uma paz ao nosso coração, e nos mostra caminhos que são caminhos tão preciosos, caminhos que vão dar direção à nossa vida, caminhos que vão trazer novos rumos, e vão mostrar o que nós devemos fazer de verdade. Quantas vezes nós erramos na nossa caminhada, porque nós não paramos para sentar com nosso Deus,
não com vãs repetições, mas conversar, dialogar com Ele. Eu vou por esse caminho ou não? Eu gosto muito da vida de Davi. Davi, para mim, é assim, ele errou como nós erramos na nossa caminhada, mas ele traz ensinamentos tão preciosos. E até nas guerras, quando ele ia para as batalhas, ele fala: Senhor, eu vou ou não vou? Eu vou por esse caminho ou vou por outro? Até para ir para a guerra, ele perguntava a Deus. Ele não ia de qualquer jeito. Nós temos que aprender com Davi. Quando nós vamos para o nosso trabalho, conversa com Deus, fala das suas dificuldades, fala daquilo que você está passando, o que você tem para enfrentar naquele dia, naquela semana, e fala com Deus. Deus, fala comigo, mostra o caminho, me ajuda. Você vai ver que muitos dos problemas que existiam naquela semana, eles vão ser desfeitos por Deus. Deus vai dar solução para muita coisa. Por quê? Porque você não ficou com vãs repetições, mas você conversou com Deus. É isso que Jesus Cristo estava dizendo aqui para os seus discípulos, ensinando, porque certamente eles aprenderam com muitos fariseus. Eles iam na sinagoga, eram judeus, com muitos fariseus, uma forma repetida de orar, uma forma formal de orar, sendo que a forma correta é chegar e conversar com Deus. Conversar. Deus quer conversar com a gente. Deus mandou Jesus porque Ele queria, de novo, fazer com que nós entendêssemos que a viração do dia, que não precisa ser mais viração do dia, pode ser a qualquer momento, porque nós podemos entrar no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus Cristo, e conversar com Deus. Olha que bênção, olha que maravilha, é melhor do que no Éden, porque Deus ia na viração do dia. Quarto princípio, tenha reverência e louve a Deus. O versículo 9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Nós chegamos na presença de Deus para conversar com Ele, mas não é de qualquer jeito, não. É com reverência. É com reverência. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Mas assim como o Pai na terra aqui é nosso Pai, nosso amigo, nós temos que respeitar. Reverência é respeito. Olha aqui, Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, quando vocês chegarem diante de Deus, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado. Nós, na hora do dízimo, nós falamos sobre aquela oração de Davi. Quanta reverência. Ele diz: Senhor, teu é o poder, teu é a honra, teu é a riqueza. O Senhor é o Deus da eternidade, de eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. Ele vai exaltando a Deus, ele vai levantando o nome de Deus. E depois ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo, para que nós pudéssemos dar alguma coisa ao Senhor? Reverência. Hoje nós, às vezes, escutamos músicas chamando de Deus de cara. Cara, Ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Quando eles iam escrever as Escrituras, lá no passado, no Antigo Testamento, quando eles iam escrever o nome Jeová, tinha que trocar a caneta. Tamanha reverência que tinha que ter. Quando eles apresentaram, muitas vezes, incenso, que não era permitido, eles caíram mortos. Se entrasse no Santo dos Santos, o sacerdote ele tinha que entrar com uma corda,
Porque se ele tivesse algum pecado e entrasse no Santo dos Santos para sacrificar, ele morria na hora. Porque Deus estava ensinando que Ele é Deus, é um Deus próximo, um Deus que ama, um Deus que está do nosso lado, mas que tem que ter respeito e reverência por esse Deus. Não é de qualquer jeito. Nós temos que tomar cuidado até com as músicas que a gente introduz dentro da igreja, com aquilo que é pregado dentro da igreja, a forma como nós nos comportamos dentro do templo. Reverência ao Deus. Então, mesmo que seja no secreto da minha casa, mesmo que eu esteja da forma que eu tiver, de pijama, tem gente que acha que pode orar sem camisa, não tem problema, a reverência está no coração, é o respeito a Deus, é como nós chegamos. Às vezes, para a gente chegar diante de um juiz, vamos todos engravatados, ou todo alinhado. Quando vamos para a casa de Deus, é de qualquer jeito. Não, mostra que a gente tem reverência a Deus, andar da melhor forma possível. Estou falando aqui de andar bem vestido, usar a última roupa da moda, não estou dizendo isso, não. É com reverência. Às vezes a gente vai para uma festa todo bonito, na igreja é de qualquer jeito. Não. Quem tem reverência no seu coração, respeito a Deus. Nós estamos diante de Deus, o Todo-Poderoso. Nós passamos. Deus não passa, Ele é eterno. Ele é Deus. Então Jesus Cristo estava ensinando aqui que não é de qualquer jeito. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que chegar e louvar o seu nome, e falar: santificado seja o teu nome, santo é o Senhor. Deus é santo, e temos que chegar de uma forma santa diante dele. Que seja assim a nossa vida. Quinto princípio: tenha intimidade. No próprio versículo 9 ele diz: Pai nosso. Pai nosso. Intimidade. Ninguém tinha orado dessa forma. Quando Jesus Cristo ensina para eles, eu fico pensando nos discípulos. De repente, eles começam a aprender sobre oração, estão ali, como é que nós fazemos para orar? E Jesus Cristo fala: olha, quando você chegar diante dele, você fala Pai Nosso. Sabe por quê? Porque Deus quer intimidade. Ele quer muito mais do que a viração do dia do Éden, que ele chegava todos os dias para conversar com Adão e Eva. Nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, e Ele quer que a gente entre no Santo dos Santos, purificados pelo sangue de Jesus, sabendo que Ele é o melhor Pai. Quando Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 7, o versículo 7 em diante, ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou quem dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então ele está dizendo aqui, ó, se vocês que são
maus, querem o melhor para os seus filhos. Pensa Deus. É o que Jesus Cristo está dizendo, e novamente ele enfatiza, se o seu filho te pedir alguma coisa, por isso que ele ensina, Pai Nosso, intimidade. Da mesma forma que nós temos reverência e devemos ter pelos nossos pais terrenos, nós temos que ter intimidade, porque isso o pai quer também. O pai gosta de ter intimidade com seu filho. E nós que temos falhas, pensa bem Deus quer te colocar no colo, Deus quer te abraçar, Deus quer te beijar, Deus quer te abençoar, falar, vai com Deus meu filho. Deus quer intimidade. E Jesus Cristo, ele ensina. Quando é que nós vamos entender que o nosso Deus quer intimidade? Não é com o pastor, não. Tem gente que acha que é só a oração do pastor que vai funcionar. A sua oração funciona se você seguir esses princípios aqui. Talvez mais que muitos pastores, se você tiver mais intimidade com Deus, se você tiver reverência diante de Deus, se você fizer oração sincera diante de Deus, no secreto do teu quarto, com certeza, você vai ter intimidade com Deus, e Ele vai certamente amar isso, que Deus nos ama, senão não teria dado Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus te ama, e Ele quer intimidade com você. Sexto princípio, a vontade de Deus é perfeita. Olha o que diz o versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus Cristo estava querendo ensinar? Que nós devemos orar, fazer os nossos pedidos a Deus, mas nós devemos chegar diante dele e falar, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai ser melhor que a nossa vontade. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. Não tenha dúvida disso. Às vezes Deus vai te responder de uma forma e você vai falar, nossa, eu não queria desse jeito. Lá na frente, você vai perceber que a resposta foi melhor daquele jeito. Que Jesus Cristo, ele nos ensina isso, porque Ele sabe que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Quando a nossa mente está renovada pelo Espírito Santo, nós vamos entender que a vontade de Deus é sempre o melhor. Ah, porque eu tinha que passar por isso? Pode ficar tranquilo, ore e entregue nas mãos de Deus, saiba você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem preparado para você lá na frente é melhor do que você pensa. Renove a sua mente. Não fique preso só àquilo, Deus não me deu isso. Eu orei tanto por isso e Deus não me concedeu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitos aqui que são mais experientes na fé, têm mais anos de vida,
diante de Deus sabem disso. Quantas vezes pediram para passar num concurso, ou para obter aquela faculdade, ou aquele trabalho, e lá na frente descobriu que Deus não deu, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Foi melhor dessa forma. Deus abriu outras portas, Deus fez muito melhor na nossa vida. Então, quando nós entendemos, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade é o melhor. Não se esqueça nunca das suas orações, de falar: Deus, eu estou orando dessa forma, o que eu quero é desse jeito. Descreva para Deus, converse com Deus, como você fala com uma pessoa. Ele é Deus, e Ele é uma pessoa, é o Todo-Poderoso, mas é uma pessoa, e Ele gosta de ouvir, de ter intimidade com a gente. Ore, mas nunca se esqueça de falar: seja feita a tua vontade, Senhor. Não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que o que o Senhor faz vai ser melhor, em nome de Jesus. Sétimo princípio: Deus sempre nos sustentará. Amém? Deus sempre nos sustentará. O versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Creia. Você comeu hoje? Por que você fica tão apreensivo? Pensando: que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Deus, se você é um servo de Deus, se você ora a Deus, se você serve a Deus de verdade, se você tem intimidade com Deus, se você compreende que Ele é seu Pai de verdade, que Ele, se você pedir, Ele nunca vai te dar uma pedra no lugar de um peixe, nem uma cobra no lugar de um pão. Nunca. Ele vai te dar o melhor, porque Ele é Pai. Ele vai sempre te sustentar. Orar pelas nossas finanças, orar pelo nosso sustento diário. Deus, abençoa-me. Não tem nada demais. Tem gente que acha que é pecado orar para ser próspero, para Deus abençoar, para arrumar um emprego melhor, para multiplicar a sementeira. Desde que você seja fiel, desde que você entenda que você é filho de Deus, não tem nada demais de orar dessa forma, não. Nós somos dependentes de Deus, assim como um filho é dependente do seu pai até uma certa altura da sua vida, só que nós somos dependentes de Deus toda a nossa vida. Não tem nada demais um filho que chega perto do pai e fala: pai, preciso de um dinheiro para comprar um caderno, preciso de um dinheiro para comprar um chocolate, preciso de um dinheiro para fazer isso ou aquilo. Orar, conversar com Deus sobre as finanças, dobre os joelhos e clame a Deus. É princípio. Jesus está dizendo aqui: não se preocupe com o amanhã. Por isso que ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você não ficar preocupado: como é que eu vou viver daqui a 10 anos, 15 anos? Não se preocupe. O mesmo Deus que te sustentou até o dia de hoje vai te sustentar até o último dia da sua vida, se você for fiel, se você tiver uma vida de oração, se você realmente entende que você é o filho de Deus. Então é princípio. E o último princípio, oitavo: Deus ouve a oração de quem se santifica. Olha o que ele diz aqui no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para sempre. Olha aqui, que coisa. Deus vai ouvir a sua oração se você perdoar
a quem está te devendo. Não estou falando só finança, não. Estou falando alguém que te fez o mal, alguém que te aborreceu, alguém que você acha que te machucou. E aí ele diz, e não nos deixe cair em tentação. Vida santa. Não nos deixe cair em tentação, porque as tentações, elas estão aí? Estão. Cada um é tentado e enganado por aquilo que ele tem no seu coração. Cada um é tentado por determinadas coisas. Um é por dinheiro, outro é por sexo, outro é por aplausos. Cada um é tentado numa área. Mas a questão é, não nos deixe cair na tentação. Vem a tentação, eu oro. Vem um problema com o meu irmão, eu perdoo. O versículo 14 e 15 ainda diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você perdoar os outros, o Pai Celeste vai te perdoar. Se porém, o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então é princípio. Tem gente que ora semana inteira, jejua a semana inteira, mas está com raiva do irmão, não perdoou alguma coisa que o irmão fez para ele. Ou então caiu na tentação. Se você caiu na tentação, Deus não vai te ouvir. A palavra de Deus nos diz que as nossas transgressões, lá em Isaías, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não ouve a oração do pecado. É princípio. Eu tenho que me santificar. Eu quero que minha oração seja ouvida por Deus, assim como Ele é santo, e nós temos que chegar com reverência diante dEle, nós temos que santificar a nossa vida, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar aqueles que nos ofenderam, e entender que isso faz uma barreira. Às vezes suas orações não estão sendo respondidas, porque tem uma nuvem negra chamada falta de perdão, uma nuvem negra chamada pecado, que você não vai ter a sua oração respondida. É isso que Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos aqui. Que não adianta eu ficar orando e insistindo diante de Deus enquanto eu não santificar a minha vida. Eu não estar puro, limpo, diante dEle. O salmista pergunta, né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que está com as suas mãos limpas, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, não é orgulhoso, aquele que não cai nas tentações, aquele que perdoa o seu irmão, aquele que te fez mal. Porque dessa forma, tem gente que fica doente na sua alma, porque vai guardando mágoa, rancor no seu coração. Experimenta liberar o perdão. Você vai tirar um peso da sua alma. Sabe por quê? Porque os céus vão se abrir. Os anjos vão começar a descer e subir sobre a sua vida, trazendo bênçãos e levando as suas orações até Deus. Então nós precisamos entender que existem princípios. A oração é uma dinamite poderosa
para derrubar as barreiras, para derrubar muralhas, para quebrar correntes, para abrir cadeias. Ela é um poder. Quando Paulo e Silas começaram a louvar e orar, houve um grande terremoto, e as portas das cadeias e as correntes caíram, porque há poder na oração. Mas não é de qualquer jeito. Princípios que, se a gente colocar em prática, a nossa vida vai ser mudada, transformada. E acima de tudo, fé. Creia que a sua oração foi ouvida e ela vai ser atendida em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos. A oração que Deus ouve é a oração sem hipocrisia, no secreto. É a oração que você fala com Deus, e não só vãs repetições. É a oração que você tem reverência e louva a Deus. É a oração que você tem intimidade com Deus. É a oração que você diz: seja feita a tua vontade. É a oração que você ora pelo seu sustento. E Deus quer que você ore por isso. É a oração de quem santifica a sua vida diante de Deus. Essa é a oração que funciona. É a oração que Deus ouve. E eu queria que você, com os olhos fechados agora, parasse para pensar sobre isso. Se alguns desses princípios você não tem colocado em prática, essa é a noite de você falar com Deus: Deus, eu entendi, e eu vou praticar. E você colocar diante de Deus nessa noite, depois de você conversar com Ele, falar: Senhor, eu entendi, e eu vou colocar esses princípios, e eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Você vai colocar diante de Deus algo que tem te incomodado, algo que tem sido um tormento na sua vida, algo que você tem orado e muitas vezes você tem achado que Deus não te atendeu ainda. Talvez você precise de uma cura, talvez você precise de uma solução no problema financeiro, talvez você precise de uma resposta de Deus no seu trabalho, talvez você precise de uma solução financeira na sua vida, talvez você precise ter alguma coisa que você sonha e não conquistou ainda. Tudo pode acontecer se você orar e entender: hoje Deus ouviu minha oração, porque existe uma oração que Deus ouve. Não sou eu que estou falando, eu apenas acompanhei um texto que Jesus Cristo está aqui ensinando para a gente, para nós sermos vitoriosos e abençoados e felizes. Deus, que tudo vê, Ele vê o que se passa dentro do seu coração, e Ele tem poder para transformar nessa noite. Nós não estamos aqui apenas para fazer uma oração bonita, uma oração com falta de sinceridade de forma nenhuma. Nós estamos aqui diante do Deus que é o nosso Pai, que quer intimidade com a gente e que tem poder para transformar qualquer coisa na sua vida. Nós estamos aqui para dizer que você pode sair deste lugar renovado, abençoado, curado, com a sua vida transformada, com seus sonhos realizados, porque Deus ouve uma oração, mas ela tem princípios.
E nós vamos orar pela sua vida agora. Se Deus falou o seu coração, coloque a mão agora e fale: Senhor, é comigo, é comigo. Eu tenho uma oração para fazer diante do Senhor. E eu quero que essa oração o Senhor ouça nessa noite, porque eu quero seguir esses princípios, que são os princípios que Jesus Cristo ensinou. Não foi nenhum pastor, não foi ninguém, foi Jesus Cristo que nos ensinou. E nós acreditamos que Deus vai ouvir a nossa oração em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Ao Senhor honra, glória, exaltação. O Senhor é o Deus eterno, um Deus poderoso, o Deus que ao mesmo tempo é tão grande, tão poderoso, mas tão chegado, que é, Senhor, o nosso Paizinho querido. Deus, muito obrigado por nós termos essa certeza no nosso coração, que o Senhor quer ter intimidade, que o Senhor quer que a gente converse com o Senhor, e nós estamos agora, cada um de nós individualmente, Senhor, colocando diante do Senhor a nossa oração, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ouça, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, santifica a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja agora, Senhor, transformando, Senhor, toda e qualquer situação. Senhor, eu não sei o que passa no coração, eu sei o que passa no meu coração, que eu estou pedindo ao Senhor nesse momento. Mas, Senhor, eu lhe peço por cada vida que está aqui nessa noite, que o Senhor toque nessas vidas, que o Senhor transforme as situações, que o Senhor quebre toda a obra maligna que tem impedido da vitória chegar. Ó Deus, que o teu povo creia que existe uma oração que o nosso Deus ouve e intercede por nós e trabalha pelas nossas causas. E eu creio, ó Deus, que está havendo curas em nome de Jesus Cristo. Eu creio que há soluções financeiras, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que sustenta o teu povo. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está trabalhando nas famílias, ó Pai, restaurando lares nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo salvação àqueles familiares nossos que estão perdidos, aqueles amigos nossos que nós temos orado, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está neste momento ouvindo um clamor de um povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, ó Deus, e que crê na providência divina, Senhor, e que tudo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai, porque a tua vontade sempre é boa, agradável e perfeita, Deus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo coisas novas. Ó Deus, ensina-nos a dobrar os nossos joelhos no secreto do nosso quarto, Senhor, e aprender a clamar diante da tua presença, Senhor, entendendo que o Senhor está nos ouvindo o tempo todo quando nós seguimos esses princípios. Muito obrigado, ó Deus, porque eu creio que houve muitas vitórias nessa noite na vida do teu povo. Quero pedir, ó Pai, por aqueles que estão em viagem, ó Deus, guarda eles nas estradas, Senhor, na volta, que eles possam ser guardados pelo Senhor. Ó Deus, que nenhum mal, nenhum poder das trevas seja na vida do teu povo. Ó Deus, guarda a mente deles, Senhor, para que eles voltem com a sua mente santificada e não contaminada, Senhor, pelo pecado, pelas tentações deste mundo, ó Pai. Ó Deus, pedimos pelo restante da nossa semana, que seja uma semana abençoada, vitoriosa. Prepara-nos, Senhor, para cada culto que nós teremos. Próxima semana nós teremos Santa Ceia, Senhor, teremos aqui, Senhor, a entrega dos alimentos, Senhor, teremos os nossos cultos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, derramando da tua graça, Senhor, e que possamos entender cada dia mais que a oração funciona, que a oração, Senhor, que tem princípios que o Senhor nos ensinou, Deus nos ouve e Deus estende as suas mãos. Muito obrigado, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua poderosa mão, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe.